Fala, tropa, vamos lá falar das análises dessa terça-feira, onde teremos Série B com Cuiabá e Amazonas, tá? Teremos também o início ali do mata-mata, né, da fase do Qualify da Sul-Americana, com Central Córdoba contra o Cerro Largo, do Independente Del Valle contra o Vasco da Gama, promessa de um jogo muito bom, tá? E também Bahia contra o América de Cali. E é esses jogos que eu quero analisar para vocês. Vai ser um vídeo rápido, vai ser um vídeo muito objetivo, onde eu vou trazer para vocês a minha visão desses jogos, né, do que pode acontecer, das melhores apostas para a gente poder atuar, e também, obviamente, para direcionar você da melhor forma, que dá para a gente trabalhar no pré-jogo, que dá para a gente trabalhar no ao vivo. Então já curte o vídeo, já se inscreve, até porque, já adiantando para vocês, ó, quarta-feira nós temos rodada de Brasileirão, tá? Temos rodada de Brasileirão, bons jogos, jogos importantes para a gente poder trabalhar, jogos que tem muitas oportunidades. Eu vou analisar esses jogos aqui para vocês, além de Copa Sul-Americana, além de MLS. Acredito que vocês tenham lucrado com a MLS, com as dicas que eu deixei aqui para o final de semana. Até porque, cara, se você não lucrou, você vacilou, né? Porque eu lucrei bastante e as dicas que eu passei aqui para vocês, grande parte bateram, né? Foram, se eu não me engano, foram 14 jogos, foi isso mesmo, 14 jogos. Eu compartilhei muitas apostas e a grande maioria, eu digo até de 80% bateram. Se eu não me engano, foram 10 compartilhadas, né? E 8 bateram e 2 não. Então, acredito que eu tenha ajudado muito vocês com a MLS e amanhã eu vou ajudar bastante. Então já curte o vídeo e se inscreve no canal, tá? Começando aqui pela Série B, nós teremos um jogo entre Cuiabá e a equipe do Amazonas. São duas equipes que, sim, não vivem um grande momento, né? O Cuiabá está aqui na 9ª colocação, com 22 pontos. Se vencer esse jogo vai para 25, ou seja, assume aqui a 5ª colocação, né? Na verdade, tem ainda o jogo do Avaí, que eu tô gravando esse vídeo antes de ter acontecido o jogo do Avaí, tá? O Avaí vai enfrentar o Atlético Clube. Então, eu tô gravando esse vídeo antes, eu não sei qual é o resultado. A mesma coisa, eu não sei ainda qual é o resultado do Botafogo de São Paulo contra o Volta Redonda, tá? Então, estou gravando esse vídeo antes, para deixar bem claro. Então, se o Cuiabá vencer, ele vai para 25 pontos. Então, ele pode assumir aqui a 5ª colocação ou a 6ª. É muito importante essa vitória para o Cuiabá, que busca voltar para a 1ª divisão, tá? É muito importante mesmo. E vai enfrentar o Amazonas, que é o lanterna, com 14 pontos. Se vencer também, o Amazonas provavelmente sai da zona de rebaixamento, né? Ou fica aqui nesse início da zona de rebaixamento. Então é um jogo assim, onde nós temos duas equipes que precisam vencer com objetivos diferentes. Um está buscando se manter na Série B, né, e a outra está buscando subir para a Série A. São objetivos diferentes. E quando a gente olha o retrospecto, principalmente do Amazonas, quando joga fora de casa, é muito ruim. O Amazonas em 7 jogos foram 5 derrotas e 2 empates. É um retrospecto muito ruim. O Amazonas é a pior equipe que joga fora de casa, sem sombra de dúvidas, né? Então, o que leva a crer aqui que o Cuiabá em casa deve ser bem superior, o Cuiabá em casa deve tomar conta da partida e o Cuiabá em casa deve tomar a iniciativa. Por isso que eu vejo com bons olhos essa vitória do Cuiabá, tá? Eu recomendo essa vitória do Cuiabá no ao vivo, beleza? Ou até no pré-jogo, ou você levar para o ao vivo para trabalhar no ao vivo, porque acredito que vai ser bom também para pegar, se você quiser pegar uma cotação melhor. Mas já está pagando muito bem os 61 na vitória do Cuiabá, tá? E eu recomendo isso. No ao vivo, eu estarei de olho no mercado de gols. Está pagando 1,50 aqui no pré-jogo. E se eu ver que o jogo está favorável para isso, no ao vivo, eu estarei também a favor desse over 1,5, tá? Mas a vitória do Cuiabá é algo que eu vejo com bons olhos. Na Sul-Americana, nós temos jogos onde nós temos equipes que vieram da Libertadores para jogar a Sul-Americana porque ficou no 3º lugar. Então, obviamente, a gente tem uma diferença individual, técnica das equipes, né? Por exemplo, o Central Córdoba, que estava no grupo do Flamengo, o Central Córdoba por pouco não se classificou, né? Acabou tendo inclusive um empate técnico ali entre Central Córdoba, Flamengo e LDU. Só que como a LDU venceu por 2 gols de diferença, o Central Córdoba acabou ficando de fora por conta do saldo de gols, tá? Então, o Central Córdoba só não se classificou por conta disso. Mas foi um time que foi bem competitivo contra o Flamengo nos 2 jogos, inclusive não perdeu, né? Venceu no Maracanã, empatou em casa e poderia ter até vencido. E foi a equipe que deu muito trabalho. O que me leva a crer que contra o Cerro Largo, em casa, vai ser superior.
vai querer dominar a partida como eles sempre buscam dominar a partida contra os adversários dentro de casa. Pelo menos mostrou isso. Eu não acompanho o Central Córdoba na Argentina, mas mostrou isso na Libertadores. Não é um grande time, não é um time que você olha e fala, meu Deus do céu, vai brigar pelo título da Sul-Americana. Não coloco nessa posição, mas contra o Cerro Largo, eu acredito que em casa ainda mais, eu acredito que o cenário vai ser eles tendo a posse de bola, pressionando e o Cerro Largo jogando de forma mais recuada. Por isso que eu gosto aqui de utilizar o empate anula. Eu sei que tá pagando em 20, tá? Mas eu gosto do empate anula Central Córdoba junto com o empate anula Independente Del Valle, tá? O empate anula do Independente Del Valle também, que vai pagar aí uma odds 1,54. Eu vou deixar inclusive essa recomendação de aposta, esse link aqui na descrição, tá? Porque tá pagando mais do que a Bet365. Então vale a pena fazer pagando mais. Na Bet365 tá pagando 1,50 e aqui tá pagando 1,54. Essa diferença, quando você vai ver no longo prazo, isso faz uma diferença grande, tá? No final do mês. E por que eu gosto do Independente Del Valle empate anula? Porque o Vasco, né, apesar de ser um time que melhorou com o Fernando Diniz, é um time que se organizou melhor, mas essa parada pro Vasco não foi bom, pelo menos no jogo contra o Botafogo, né? O jogo contra o Botafogo do Vasco foi um jogo, assim, muito ruim. Os 15 primeiros minutos o Vasco teve a bola, o Vasco pressionou o Botafogo, mas depois, velho, o Botafogo tomou conta da partida e o 2-0 o Botafogo ficou até barato, tá? Porque deveria ser mais. Um grande ponto do Vasco, que eu sempre comento aqui, sempre falo pra vocês, o Vasco quando joga fora de casa, eles costumam cair muito de produção, tá? Fora de casa. Cai muito de produção. É muito diferente o Vasco dentro de casa no São Januário e o Vasco fora. E essa equipe do Independente Del Valle é uma equipe muito qualificada, é uma equipe muito boa, tá? E na minha opinião, inclusive, é uma das equipes que irá brigar por essa Sul-Americana, tá? Se passar do Vasco, vai brigar por essa Sul-Americana. Depende também da chave, obviamente, que for enfrentar. Eu não estou lembrado aqui agora qual a chave, tá? E não tenho aqui, então fico devendo essa para vocês. Mas, por exemplo, se tiver na chave do Bahia, aí é complicado pra caramba, né? Mas caso contrário, pode ser que até brigue pelo título, tá? Como o jogo é em casa, a gente tem uma leve altitude lá, eu acredito em um Vasco que, se querer jogar, bater de frente com o Independente Del Valle, vai perder, tá? Eu acredito que se o Vasco querer ir para cima, sabe, sair, ter a posse de bola e pressionar o Independente Del Valle, eu acho que o Vasco vai se prejudicar nessa. Então, para mim, o Vasco deve fazer um jogo, apesar do Fernando Diniz ter essa filosofia, acho que tem que fazer um jogo mais contundente. Não estou dizendo que é jogar para não perder, não é isso, mas ter cuidado na hora de atacar para não deixar os espaços no contra-ataque, porque se der esse contra-ataque para o Independente Del Valle lá no Equador, vai se complicar, tá? Vai se complicar, porque é uma leve altitude, mas que faz muita diferença, beleza? Dito isso, eu acredito que o Independente Del Valle tem a grande chance de sair com a vitória, é o favorito para esse confronto pelo fato de jogar em casa. Se esse jogo fosse no São Januário, até diria que o Vasco era favorito e queria ganhar, mas esse primeiro jogo o Del Valle é favorito, mas eu gosto do empate anula, proteger em caso de empate, que tem uma probabilidade muito grande também disso acontecer, tá? Empate anula nesses dois jogos eu vejo com bons olhos. E teremos o Bahia contra o América de Cali. Cara, o América de Cali passou no sufoco, né? Naquele último lance, não sei se vocês lembram, o Corinthians acabou tomando um gol no final do jogo com o Huracan, perdendo o jogo, e o América de Cali que estava perdendo e o Corinthians estava se classificando, acabou fazendo um empate no último lance, né, e acabou se classificando. Mas o América de Cali não é uma equipe ruim, horrível, mas a gente viu que é uma equipe extremamente limitada. A gente viu isso nos jogos contra o Huracan, a gente viu isso nos jogos contra o Corinthians, que é uma equipe muito limitada. E o Bahia hoje é uma das grandes forças aqui do Brasil, tá? O Bahia pegou o grupo da morte na Libertadores, acabou sendo eliminado por vacilo próprio, né? Teve ali a classificação em mãos, principalmente no jogo que teve contra o Nacional dentro de casa, que acabou tomando a virada, né? E isso prejudicou muito o Bahia, porque senão iria se classificar a equipe do Bahia. E foi uma equipe que fez uma boa Libertadores, tá? Não foi uma Libertadores ruim, foi uma boa Libertadores. Infelizmente estava no grupo da morte, acabou sendo eliminado e caiu aqui para a Sul-Americana. E eu coloco o Bahia como um dos times favoritos para ganhar a Sul-Americana, se o Bahia quiser, tá? Para esse jogo, como os jogadores ficaram esse tempo inteiro parado, né, por conta da parada do Mundial,
E aí ficou parado por conta do Mundial, jogou contra o Fortaleza pela Copa do Nordeste, depois jogou contra o Atlético Mineiro e veio de 2 vitórias consecutivas, né? E vai jogar contra o América de Cali. Eu acredito que o Rogério Ceni deve repetir a escalação, tá? Pode ser que um jogador ou outro mude ali, mas deve repetir a escalação porque os jogadores fisicamente estão muito bem, tá? Muito bem mesmo. E é importante para o Bahia vencer em casa, até fazer um bom resultado em casa, para que fora de casa na Colômbia possa até poupar alguns jogadores. Pagando 1,53 nessa vitória do Bahia é algo que eu gosto, é algo que eu acredito, e o Bahia, a não ser que o Bahia entre com o time todo reserva, e isso mostrará que o time não está nem aí para essa competição, e isso pode acontecer. Então, pelas prováveis escalações que eu vi até agora, a tendência é que o Bahia repita, né, o time, mas caso você vê que o Bahia está com o time reserva, é melhor você levar para o ao vivo. Mas se o Bahia for com o time titular ali, com pelo menos a base principal titular, né, uns 8 jogadores, aí você vale a pena estar a favor da vitória do Bahia, até mesmo no pré-jogo, tá? Espero ter te ajudado aqui, curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos pra cima que amanhã tem Brasileirão, hein?